E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação trazida a vocês pela Forest College. Hoje, a gente vai mergulhar direto no ownership e na semântica de move. Lembra que no nosso módulo de programação para Solana, a gente já falou de gerenciamento de memória no Rust? Pois é, agora o negócio vai ficar ainda mais prático. Pensa no compilador do Rust não como um simples checador de código, mas imagina só, como um inspetor de fábrica extremamente rigoroso. Aquele tipo de inspetor que não aceita suborno de jeito nenhum, mas que está ali justamente para te proteger. O trabalho dele é garantir que a nossa fábrica de memória rode com segurança absoluta, sem nenhum acidente de percurso. E hoje a gente vai entender exatamente como ele faz essa mágica. Para começar bem e ancorar a nossa discussão, vamos só resgatar rapidinho o comportamento da stack e da heap que a gente viu na nossa última aula, tá lembrado? A stack é super organizada, super rápida e previsível. Já a heap é onde a gente lida com dados dinâmicos, que podem mudar de tamanho. Entender essa dinâmica é a fundação pura. É isso que prepara o terreno para a gente sacar essas regras estritas de ownership que controlam como as informações viajam entre essas duas áreas. E olha só, aqui está o nosso projeto técnico de hoje para dominar a segurança de memória sem depender de um garbage collector. A gente vai passar rápido pelas regras de ownership, entender a semântica de move, ver qual é do poder do clone, destrinchar os empréstimos imutáveis e mutáveis e, claro, ver nossos próximos passos. Bora lá? Número 1. O inspetor. Regras de ownership. Pense nessas regras como as normas de segurança inegociáveis de uma engenharia de precisão. Basicamente, existem 3 regras de ouro para tatuar na mente. Primeiro, cada pedacinho de dado tem um proprietário exclusivo, um único dono, que a gente chama de owner. Segundo, os chamados moves transferem essa propriedade de forma definitiva, sem volta. E terceiro, os borrows ou empréstimos permitem que você acesse a informação sem roubar o controle do dono original. É exatamente esse trio de regras que deixa o gerenciamento de memória no Rust totalmente previsível, prevenindo desastres totais, tipo o sistema tentar limpar a mesma área da memória 2 vezes. Não tem chance disso acontecer. Seção 2. Transferência. Semântica de move. A melhor forma de visualizar o que acontece aqui é imaginar um operário entregando fisicamente uma ferramenta super pesada e especializada na mão de outro operário no chão de fábrica. Então, o que é o move na prática? Funciona assim. Quando um dado que não se copia automaticamente, que a gente chama de tipo non-copy, é passado para frente, a transferência acontece. E aqui está a pegadinha. O dono original perde completamente o acesso àquela informação. Se você der uma de espertinho e tentar usar a variável antiga, o inspetor do compilador vai apitar na mesma hora e te dar um erro gigante avisando que a ferramenta já mudou de mãos de forma permanente. E essa diferença fica cristalina quando a gente compara os tipos, né? Imagina uma string. Ela é alocada na heap, é pesada, única. Se você atribuir a outra variável, acontece o move e a variável antiga já era, invalida na hora. Por outro lado, pensa num número inteiro, um i32 basiquinho lá na stack. Ele tem a característica de copy. Ele se copia de um jeito super seguro e imediato e a sua variável original continua lá, firme e forte e prontinha para ser usada de novo. Agora, escuta essa. É super normal, para não dizer inevitável, trombar com essas mensagens de erro de move no começo. Mas a sacada genial do Rust é você mudar a perspectiva. Esses erros do compilador não são muros bloqueando o seu trabalho. Eles são, na verdade, plantas baixas altamente detalhadas do inspetor, te mostrando exatamente como consertar o fluxo do dado. É só seguir um processo simples. Observe o erro com calma, leia as anotações para ver onde o move aconteceu e aplique a mudança mínima necessária para ficar tudo seguro de novo. Mas e aí? Qual seria a primeira solução mais direta para resolver um erro de move? Número 3. O poder do clone. Duplicando dados. Clonar é simplesmente fazer uma cópia profunda, uma réplica exata daqueles dados diretos lá na heap. É tipo fabricar uma ferramenta idêntica do zero. Isso faz com que as duas variáveis, a antiga e a novinha em folha, fiquem completamente independentes. Mas olha o detalhe de engenharia. Fabricar algo do zero tem o seu preço, né? Fazer um clone exige um esforço a mais, um custo de performance na hora que o programa está rodando, e você sempre tem que pesar se vale a pena pagar esse preço. Quando você coloca lá no código um s1.clone, você está fazendo uma declaração super explícita. Você está avisando para o sistema, eu sei que eu estou fazendo, eu quero manter o original intacto e criar um novo. É crucial entender esse método porque ele é a forma correta e intencional de reter um valor quando você já analisou que o custo daquela duplicação na performance é aceitável para o seu projeto. Mas e se o custo de clonar for alto demais e você simplesmente não puder transferir o ownership de vez? A gente entra na seção 4, imutável, imutável.
a arte do empréstimo. Fazer um borrow, ou seja, um empréstimo, é usar referências. Voltando para a nossa analogia, é como um engenheiro-chefe deixando um outro processo ou outro operário dar uma olhada na planta de um projeto, e às vezes até fazer uma anotação temporária nela, mas sem nunca passar a propriedade da planta adiante. Ela nunca deixa de pertencer ao engenheiro-chefe. E aí a gente chega na regra de ferro da fábrica, a diretriz mais rigorosa que o nosso inspetor cobra. Presta atenção. Você pode ter qualquer número de borrows imutáveis ou apenas um único borrow mutável. Mas por quê? O compilador faz isso para arrancar pela raiz as temidas corridas de dados, as data races, antes mesmo do código rodar. A lógica faz sentido. Ou você tem várias pessoas só lendo uma informação de boa ao mesmo tempo, ou você tem apenas uma única pessoa com chave na porta, autorizada a escrever e alterar. Misturar quem está só lendo com quem está alterando ao mesmo tempo, totalmente proibido. Para construir em cima dessa ideia, uma referência imutável no código, aquele endstring, é tipo uma exibição pública sem riscos. Vários leitores são super bem-vindos. Já a referência mutável, o endMutString, meu amigo, essa exige exclusividade absoluta. É um acesso bloqueado. Quando tem uma edição rolando, todas as leituras são imediatamente suspensas pelo sistema para garantir a integridade de tudo. E o que rola quando essas regras de empréstimo acabam entrando em conflito? O inspetor não tem piedade. Ele simplesmente puxa a tomada e paralisa a linha de montagem da compilação. Se o compilador detectar uma sobreposição, alguém tentando ler enquanto o outro tentar alterar, ele vai apontar com uma precisão cirúrgica no código onde esses empréstimos estão brigando. E aí, ele vai exigir uma reestruturação imediata de você. Chegamos à seção 5, conclusão e próximos passos. Hora de dar aquela revisada final no nosso manual de engenharia para cravar essas ideias na cabeça. Para a gente resumir de uma vez por todas o comportamento exato dessas engrenagens todas, dá uma olhada rápida nessa estrutura lógica. Atribuir um tipo complexo na heap, rola um move e a variável de origem morre. Um tipo simples na stack faz um copy limpo e seguro. Chamou ponto clone? Aí você ganha cópias profundas e preserva os dois lados. E para os empréstimos, a gente vai usar o e-comercial, o AND, para uma leitura super de boa, ou o AND-multi se precisar escrever com exclusividade total. Uma estrutura perfeitinha, né? E para encerrar de verdade, eu vou deixar aqui uma provocação para vocês pensarem. Como será que todo esse conceito de ownership afeta a forma como a gente propaga erros no Rust, usando aquele tipo genérico result? Isso é exatamente o que a gente vai explorar na nossa aula prática sobre tratamento de erros nas próximas etapas do curso. Em nome da Ford College, eu deixo aqui o meu imenso agradecimento por vocês acompanharem essa análise. O conhecimento estruturado desse jeito transforma completamente a forma como a gente pensa e desenvolve software de verdade. Então, a dica de ouro, dá uma passada no nosso site, ford.college, para descobrir um monte de outros recursos fundamentais e explorar esse mundo da Web3 com a gente. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.